chamado de reflexo de estiramento, também conhecido como reflexo miotático simples. E antes de falar desse reflexo, eu quero rever alguns conceitos com você para você entender quem são os componentes desse reflexo. O primeiro deles é o conceito sobre unidade motora. Olha só, isso daqui é um corte transversal da medula espinhal, que evidencia aqui o H medular em cinza, que é a substância cinzenta, ou seja, corpos de neurônios, e ele tem algumas divisões, como a gente pode ver aqui. Quero chamar a atenção para o fato desse corno anterior aqui ser composto por neurônios motores inferiores, também conhecidos como motoneurônios, que projetam aqui seus axônios para essas radículas anteriores, raiz anterior e ganham o nervo espinhal para sair da coluna vertebral. E essa parte de trás aqui é a parte sensitiva. Olha só, aqui o corno posterior do H medular, com neurônios sensitivos que não vão interessar tanto para a gente agora. E o que realmente vai interessar para a gente aqui é o gânglio sensitivo, que tem neurônios sensitivos primários, corpos de neurônios sensitivos aqui, que projetam seus processos periféricos desde lá da periferia até aqui, e seus processos centrais entram aqui na medula, passando pela raiz posterior e radículas posteriores. Muito bem, vamos entender então o que é uma unidade motora. Cada um desses neurônios motores que eu falei que ficam aqui no corno anterior inervam fibras musculares esqueléticas, desses músculos esqueléticos que a gente estava falando. E cada um deles pode inervar mais de uma fibra. Então um desses neurônios motores, aqui neurônio motor inferior, ó, e as fibras que ele inerva, que é um número que pode variar bastante, pode ser desde algumas poucas fibras até muitas fibras, é o que a gente chama de unidade motora, que compreende então desde o corpo do neurônio aqui até ele saindo do limite da coluna vertebral, que é essa linha pontilhada aqui, até as fibras que ele inerva lá no músculo estriado esquelético. Agora, essas fibras musculares tradicionais, que é o que a gente está comentando desde o começo aqui, e que são essas fibras supridas pelos neurônios motores inferiores tradicionais, vamos dizer assim, são chamadas de fibras musculares extrafusais. Pelo seguinte, imagina que a gente tem aqui um músculo estriado esquelético, com seus tendões aqui em branco e essas fibras extrafusais preenchendo ele aqui dentro. O que acontece é que dentro desses músculos esqueléticos tem uma estrutura chamada fuso neuromuscular, que é basicamente uma cápsula de tecido conjuntivo com algumas fibras musculares diferenciadas dentro dele, que são chamadas fibras intrafusais, porque estão dentro do fuso, e por isso que essas que estão fora são chamadas de extrafusais. As fibras extrafusais são as responsáveis pela contração do músculo propriamente dita. As fibras intrafusais, que formam o fuso neuromuscular, servem como um receptor proprioceptivo, que capta principalmente informações sobre o comprimento desse músculo, tanto o comprimento estático, ou seja, a posição que ele está, quanto o comprimento dinâmico, ou seja, eventuais mudanças de comprimento que ele venha a sofrer, quando ele está se contraindo ou se relaxando. Existem dois tipos principais de receptores proprioceptivos, que dão origem ao sentido da propriocepção. Um deles é esse fuso neuromuscular, e o outro é o receptor que gera o segundo reflexo, que a gente vai comentar mais pra frente nesse vídeo. Então esses são basicamente os componentes desse reflexo de estiramento. Aqui os componentes musculares, as fibras intrafusais e extrafusais, e os componentes neuronais, os neurônios motores inferiores das unidades motoras, que vão se ligar a essas fibras extrafusais, e o neurônio sensitivo primário, que forma o começo da via de propriocepção, ligado aqui no fuso neuromuscular. Ele vai receber a informação do fuso neuromuscular sobre o estado de contração ou sobre mudanças no comprimento desse músculo, e levar essa informação lá para o sistema nervoso central. Lembrando que ele é pseudo-unipolar, o corpo dele estaria naquele gânglio sensitivo, e ele tem um processo periférico e um processo central. Esses são os 4 personagens do reflexo de estiramento. Vamos entender então como acontece esse reflexo. Quando o músculo é distendido, ou seja, estirado, daí o nome reflexo de estiramento, pela gravidade, por exemplo, a gravidade está puxando esse músculo aqui para baixo, ele está se esticando. As fibras intrafusais, ou seja, o fuso neuromuscular, se esticam junto com esse músculo. E assim elas sentem a alteração no comprimento desse músculo e avisam esse neurônio sensitivo primário aqui, ó, tá mudando alguma coisa aqui. O neurônio sensitivo primário pega essa informação, leva lá para o sistema nervoso central e ao entrar na medula aqui pela parte de trás da medula, ele se divide basicamente em 3 ramos. O primeiro ramo é o que interessa mais para a gente entender aqui o reflexo agora, que é o ramo que vai direto lá no corno anterior da medula, ó, sem fazer sinapse em nada com o neurônio sensitivo secundário aqui, e se liga com os neurônios motores que formam essas unidades motoras. E aí ele ativa esse neurônio motor, que vai gerar um impulso que vai voltar lá para aquele mesmo músculo e vai fazer essas fibras musculares extrafusais que estavam sendo estiradas voltarem a se contrair, para o músculo se manter na posição que ele estava inicialmente. Quem mudou foi um agente externo, no caso desse exemplo aqui, a gravidade começou a querer mudar o comprimento desse músculo, o fuso ativou o reflexo e o reflexo fez o músculo se contrair para voltar ao estado original que ele estava. Observe então que é um reflexo que começa e termina no mesmo lugar, ele começa no músculo e termina naquele mesmo músculo.